Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom ter você aí conosco no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, para que você não perca nenhum dos nossos vídeos, ok? E a reflexão de hoje é sobre ouvir a voz de Deus. Um assunto bem interessante, que a gente quer ouvir a voz de Deus, quer entender sobre esse assunto. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa reflexão. É claro que vamos falar nada mais, nada menos do que Moisés, aquele que teve face a face com Deus. E imagine ouvir a voz do próprio Deus. Moisés parecia aceitar isso como algo normal. E, na verdade, era normal para Moisés. As palavras "O Senhor disse a Moisés" aparecem 73 vezes no Antigo Testamento. E as palavras "O Senhor disse" 140 vezes. Deus não estava em silêncio naquela época, assim como não está hoje. Conquanto ele possa não estar falando em voz alta, o Senhor ainda tem muito a nos dizer. O Senhor já falou a você? Quais são algumas das formas com que o Espírito Santo pode se comunicar com você? E como você pode saber se a voz vem de Deus? A Bíblia é o principal meio que o Espírito usa para falar a nós. Então, nós sempre temos essas duas questionamentos, né? Quais são algumas formas, perdão, quais são algumas das formas com que o Espírito Santo pode comunicar com você? E como você pode saber se a voz vem de Deus? Como o Espírito Santo pode comunicar conosco e como nós podemos saber se a voz vem de Deus? Então, uma das respostas é: a Bíblia é o principal meio que o Espírito usa para falar a nós. Então, o principal meio para ouvirmos a voz de Deus através do Espírito Santo é a Bíblia. Trata-se também do teste para todas as outras vezes que afirmam provir de Deus. Ela é viva e eficaz. Diz a nós quem é Deus e quem nós somos. Que iluminações especiais as Escrituras concederam a você nos últimos tempos sobre o Senhor e sobre você? É uma pergunta interessante. Algumas vezes o Espírito Santo falou de forma direta a Paulo. Entretanto, em outras ocasiões, usou pessoas para orientar o apóstolo. Deus já usou alguém para dar orientação a você? Relate o que aconteceu. Ao olhar para o passado, você acha que a orientação passou pelo teste da concordância com a Bíblia? Porque sim ou porque não? Então, a orientação, amados, pode vir de outra pessoa, mas nós temos que refletir se está em concordância com a Bíblia. E para nós termos esse discernimento, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, meditar na palavra do Senhor dia e noite, para que nós venhamos ter o discernimento do que ouvimos. O Espírito também fala por meio de sonhos e visões. Você já teve um sonho ou uma visão que se sentiu provir de Deus?
Como foi esse sonho ou essa visão? O que revelou a você? Ao olhar para o passado, você acha que o sonho ou a visão passaram pelo teste da concordância com a Bíblia? Porque sim ou porque não? O espírito pode usar circunstâncias para se comunicar com os seres humanos. Deus usou as circunstâncias da vida de Esther para salvar o seu povo. Quando sente que o Senhor usou as circunstâncias para falar a você? Ao olhar para o passado, você acha que a sua interpretação da circunstância estava de acordo com os ensinamentos bíblicos? Aí vem uma pergunta: por que sim ou por que não? Por que sim, se estava em concordância com a palavra, ou por que não, se não estava em concordância com a palavra? Então, nós temos que refletir, olhar para o passado. O que é passado? É a experiência que nós tivemos, né? No passado pode ser algumas horas antes de você ver esse vídeo. Às vezes você teve um sonho, você teve uma visão. Só que você tem que olhar para o sonho, para a visão e olhar para a palavra de Deus, para ver se tem concordância. Se estiver na concordância de Deus, é Deus falando com você. Se não estiver na concordância da palavra, então não é Deus falando com você. O Espírito coloca pensamentos na mente das pessoas. Ele pôs o plano da construção do templo na mente de Davi. Você já teve planos, ideias ou impressões na mente que sentiu virem de Deus? Conte como eram. O relembrá-las, você acredita que suas ideias estavam em sintonia com as Escrituras? Então, nós precisamos saber se as ideias, se os pensamentos que vêm em nossa mente estão em concordância com a palavra de Deus. Porque, amados, nós não podemos inventar nada fora da palavra. Então, tudo que vier de criatividade, de sonhos, de planos, tem que estar dentro da vontade de Deus, dentro da Bíblia. Deus é uma pessoa. Ele deseja ter um relacionamento com você. Um bom relacionamento requer comunicação. Em outras palavras, o Senhor pode estar falando, mas você está ouvindo? Caso esteja ouvindo, está testando a voz para saber se ela vem de Deus. Então, Deus é uma pessoa, ele requer comunhão conosco, relacionamento conosco. Então, se você estiver ouvindo a voz de Deus, você sabe que ela vem de Deus? Como? Leia as Escrituras. Tudo que Deus vai falar com você tem que estar em conformidade com a palavra dele. Ele não vai falar nada que você não saiba, nada que você não entenda. Se você ler a Bíblia, você vai entender o que Deus está falando com você. Leia Jeremias 32, do 6 ao 9. Jeremias recebeu uma ordem de Deus para comprar uma propriedade. O profeta não arguiu de imediato. Talvez ele não tivesse certeza de que a mensagem provinha do Senhor. Somente quando seu primo veio a ele e disse: compre a propriedade que tenho, é que Jeremias teve certeza de que a mensagem era de Deus. O que você deve fazer se pensa que está ouvindo o Senhor falar, mas não tem certeza? Tente testar uma impressão para verificar se ela é proveniente de Deus. A palavra que vem do Senhor sempre concorda com a Bíblia. Deus não se contradiz. É coerente com o caráter de Cristo. Se você crê em Cristo, tem o Espírito Santo em sua vida.
traz um senso de concordância ao coração do cristão, cheio de espírito de que a mensagem verdadeiramente vem de Deus. Pergunte-se: estou fixando meus olhos da fé em Jesus ou meus próprios desejos corromperam minhas impressões? Estou obedecendo às Escrituras ou sendo enganada? Durante seus momentos de oração, ouça o Senhor falar ao seu coração, talvez por meio de um versículo da Bíblia, uma música, uma impressão mental ou algum tipo de reação. Você deve sentir em seu interior uma reação de fé, deslumbramento, paz, louvor ou cura. O Espírito fala ao âmago de seu ser e preenche esse lugar profundo do seu interior, um lugar que ninguém mais é capaz de alcançar. Então, amada, isso é ouvir a voz de Deus. Um pensamento, um sonho, uma revelação. E para ter certeza que é Deus falando com você, você precisa ser uma leitora da palavra de Deus. Sabe? Naquele momento que você tem um momento de reflexão, um momento de paz, um momento para ler um livro, dê preferência à Bíblia. A Bíblia Sagrada, porque assim quando você tiver um sonho, tiver uma revelação, tiver uma impressão de um pensamento, uma criatividade, você vai discernir se é Deus falando com você ou é um momento, né, do seu próprio coração. E para isso precisa ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia e não compreendo. Talvez no momento que você está lendo, você não compreenda aquela palavra. Mas quando você tiver uma revelação, um sonho, ou quando você estiver orando, vir um pensamento, você vai saber discernir se é a voz de Deus ou não. Por quê? Porque você lê as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, amada, é nos revelada pelo Espírito Santo. E é no momento que a gente precisa, não no momento que a gente quer. Então, se você talvez seja uma pessoa, uma irmã ou um irmão novo convertido, né? E já começou a ter sonhos, ter visões, e tá com medo. Será que é a voz de Deus? Será que não é? E para você, a única resposta, meu amado, a única esclarecimento disso é se você lê a palavra. Se você lê, você não vai ficar enganado, você não vai ficar com incerteza, mas você vai ter certeza no seu coração, pelo Espírito Santo de Deus, que é Deus falando com você, como ele falava com Moisés. Porque para Moisés já era uma prática normal ouvir a voz de Deus, porque Moisés tinha comunhão de oração, de jejum, de obediência à palavra de Deus, porque Deus deu para ele os 10 mandamentos e Moisés já era um homem que tinha experiências com Deus. Então ele sabia que Deus estava falando com ele, ele tinha certeza. Ele quis ver a face de Deus. Deus falou para ele: Moisés, não tem quem me veja e permaneça vivo, mas fica aí entre essa fenda dessa rocha, que eu vou passar de costa para você me ver. E Moisés vê ali pela fresta da rocha, vê Deus passar de relance pelas costas, vê a glória de Deus e o rosto dele ficou brilhando como de um anjo. Então, para que essa luz venha brilhar no seu rosto, leia a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a voz de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que tenha te ajudado essa reflexão desta noite. A voz de Deus. Para você definir isso, simples assim, leia a Bíblia. Tenha o hábito
de ler a palavra de Deus. Medita nela dia e noite, que você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem e dá o fruto na estação própria. Amém? Eu te convido a fazer a nossa oração, porque através da oração nós conseguimos também comunhão com o Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te glorificamos essa reflexão da noite, que a reflexão venha alcançar o coração, a mente desta pessoa que está, Senhor, muitas vezes aflita, ansiosa, e que está muitas vezes em dúvida se tem ouvido a tua voz ou não. E que através dessa reflexão, teu Espírito Santo venha capacitar essa pessoa a cada dia ler a tua palavra, compreender a tua palavra, praticar a tua palavra, para que teu nome seja glorificado e para que esta pessoa entenda quando é o Senhor está falando ou quando o Senhor não está falando, quando é um espírito de engano, quando é o inimigo dessas almas querendo nos tirar do propósito que vem do teu coração. Em nome de Jesus, alcança essa pessoa que neste momento está aflito, está com insônia, porque tem um pânico do medo, porque está com medo de alguma coisa, porque está ansioso com algum problema, com alguma resposta, Senhor. Tu és a nossa resposta, Tu és a nossa paz, Tu és a porta que abre e ninguém fecha. Senhor, acalma o coração dessa pessoa nesta madrugada. Alcança pelo poder da Tua misericórdia, do Teu amor, do Teu Espírito Santo. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que fique com essa reflexão desta noite e que o Espírito Santo te alcance, te dando cura emocional, espiritual, sabedoria de Deus através da palavra. Amém? A paz de Cristo e até o próximo vídeo.